E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E eu não sei até onde você já avançou na produção dos queijos vegetais, mas eu posso dizer com toda segurança que os melhores queijos vegetais que eu já fiz, que eu já comi, foram feitos com bactérias compradas. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, para de repente te motivar também a comprar uma bactéria para experimentar e ver o que acontece quando você usa elas. Mas antes disso, deixar duas atenções aqui que você precisa ter na hora de usar essas bactérias para que você possa tirar o melhor proveito disso. Afinal de contas, a gente está comprando, né? Estamos gastando o nosso dinheiro com essas bactérias aí. Então é importante que a gente tenha todas as atenções possíveis, mas aqui eu quero colocar luz em duas delas para que você tire o melhor proveito. Tá? Só para expor um pouco o que vem a ser isso, né, e onde a gente pode conseguir isso, que sempre que eu falo de bactérias compradas, as perguntas que chegam tá bom, mas onde que compra? Então, primeiramente, essas bactérias, elas vêm da onde? Estão vindo de laboratório. Elas estão sendo selecionadas em laboratório, isoladas em laboratório, e daí sim elas são comercializadas. Tá? Quem compra essas bactérias são as pessoas que fazem queijo tradicional. Tá? Sim, isso aí é o grande ponto da coisa. Ou seja, nós estamos falando de bactérias que a queijaria tradicional se utiliza para fazer as suas peças. E qual que é a grande sacada da coisa? A grande sacada é você comprar uma bactéria dessa que seria usada para fazer um queijo tradicional, mas você vai usar numa base vegetal. E aí que o jogo começa a ficar interessante, porque essas bactérias elas são responsáveis por, sim, não vou falar todo, mas praticamente todos os compostos de sabor estão presentes no queijo tradicional. E se você coloca essas bactérias para uma matriz vegetal, todos os compostos de sabor que ela for produzir ali vai estar, sim, muito próximo do que está acontecendo com o queijo tradicional, né? Ah, mas como assim? Muito próximo para mim está muito distante ainda. Eu queria algo mais palpável, tá? Então imagina só, você pegar uma bactéria ou duas espécies de bactérias, tá, que normalmente são vendidas juntas ali, e você usa elas para fazer um queijo com leite de vaca. E depois você vai usar essas mesmas bactérias para fazer um queijo com leite de ovelha. E mesmo método, tempo, tal, tudo aquelas coisas, ficou pronto os dois queijos ali. Quão diferentes eles são, porque eles vão ser diferentes sim, mas agora que é a melhor parte da história. Qual é o denominador comum que há entre esses dois queijos feitos com leites diferentes? E por que eu estou trazendo isso como um ponto importante? Porque a hora que a gente pegar essas bactérias e colocar, seja no nosso leite de amêndoas, na nossa base de castanha de caju, qualquer coisa assim, elas vão também fazer o que tem que fazer. E aí vamos colocar isso aqui ao lado também. Quão diferente é deles? Obviamente vai ser diferente, mas para mim, pelo menos, e imagino que para você também, o que mais interessa é qual é o denominador comum que há entre esse queijo feito com castanha de caju, com leite de vaca e com queijo e com leite de ovelha. Tem um denominador comum, porque os sabores que estão sendo produzidos ali são essas mesmas bactérias que estão fermentando, né, e elas estão produzindo. Então essa é a parte mais interessante da coisa. Tá? E se a queijaria tradicional se utiliza muito disso, é em loja que vende coisa para queijo que você vai achar essas bactérias aí principalmente. Né? Qualquer busca na internet aí vai acabar achando isso daí. Só uma atenção, para algumas pessoas isso não chega a ser uma questão, para outras sim. Algumas bactérias elas são produzidas em meio de lactose, uma vez que supostamente ela vai para o leite já. Né? E elas são produzidas no meio de lactose, mas depois elas não têm mais lactose, consumiram tudo. Tem pessoas que não ligam para isso. Eu não faço parte dessas pessoas, para mim isso importa sim, e eu só consumo essas bactérias que são feitas em outros meios. Tá?
em carboidrato que vem de arroz, ou que vem de cenoura, sei lá, enfim, de beterraba, né, o que quer que seja. Mas isso daí o laboratório, é ele que vai dizer, né, ele pode dizer com toda segurança se ela foi cultivada em meio com lactose ou não. Mas de qualquer forma, uma atenção que você precisa ter aqui é justamente a questão da inoculação dessas bactérias. Tá? Ou seja, o meio que você vai inocular elas, o que você triturou ali, isso daí ele precisa ter as condições específicas para que elas cheguem nesse meio e adorem estar ali, vivam a sua vida no maior esplendor possível. E como que eu sei isso? Fabricante. Quem fabricou, né, ou quem cultivou essas bactérias, ele vai dizer duas informações que são super importantes para você ter atenção. Primeiro é a temperatura que você vai colocar essas bactérias, porque se for muito alta, você pode estressar elas e aí ela não vai dar o melhor delas. Tá? Ou se for muito, muito, muito alta, você pode até matar boa parte delas e não ter uma fermentação bem feita. E depois o outro ponto é a quantidade que você vai utilizar. Isso daí é o fabricante que diz, é quem fez, né, quem cultivou essa bactéria que vai te dizer, porque ele sabe o número de células que tem por grama de produto que ele está vendendo. Então ele vai falar, ó, para você produzir, sei lá, meio quilo de alguma coisa ou 1 quilo de alguma coisa, você vai precisar de tantos gramas desse pozinho que você está comprando, né, que está cheio das bactérias liofilizadas ali. Então essas duas são informações super importantes. Coisa que, quando a gente está trabalhando com um probiótico feito em casa, por exemplo, essa assim não é uma grande questão, né? Porque o probiótico você comprou, você não comprou, você fez em casa, então tem uma quantidade muito boa ali para você ir testando em relação à quantidade e ver qual é a quantidade que vai mais te satisfazer, não só em termos de sabor, mas também em tempo de fermentação e tal, enfim. Né, isso aí está dentro, né, dessas técnicas de fermentação, conforme você vai fazendo, você vai percebendo mais isso. E depois, em relação à temperatura, porque num probiótico caseiro, você tem uma diversidade de gêneros de bactéria muito grande. Tá? Então, quer dizer, muito grande também, nem tanto, né? Mas assim, mas você tem uma diversidade maior. E aí você pode ter grupos que aguentam uma temperatura um pouco mais alta. E aí, se de repente alguma coisa aconteceu, elas sobrevivem e depois é mais difícil de você perder alguma coisa por inocular em temperatura errada. Mas não impossível. Agora, ao passo que quando você compra a bactéria, você está indo ali na espécie dela mesmo. Você sabe exatamente a espécie que você está comprando. Então, a precisão é muito maior. Né? E depois, claro, uma outra atenção que você precisa ter é em relação à higiene, à limpeza de tudo que está acontecendo, tudo que está no entorno para você produzir esse queijo vegetal. E isso por quê? Ah, porque ela é mais sensível, ela pode contaminar e tal. Não sei o quê. Sim, não por ser mais sensível, não. Tá? Porque quando você faz um queijo vegetal com um probiótico caseiro, também vai estar passível de você ter alguma contaminação. Mas o que acontece é que, como você comprou a bactéria e ela é super específica, você quer justamente que ela esteja ali fermentando. E não que tenha outras bactérias ali que está na superfície da sua mesa, do seu balcão, no utensílio que você está usando, que de repente possa entrar, né, meio que oportunisticamente ali. Então é interessante que você tenha um rigor um pouco maior na questão da higiene, da limpeza da sua área de trabalho, enfim, de tudo que vai dizer respeito ao trato desse queijo vegetal que está em formação, depois ele vai estar em cura e tal, né? Sempre redobrar a atenção. E sim, eu estou falando de um degrau a mais aqui dentre o que a gente tem de produção de queijo vegetal, porque é sim um grauzinho mais complexo, justamente por essas atenções que você precisa ter, né, a fim de poder extrair dessas bactérias o melhor que elas têm para fazer. E eu tenho essa curiosidade também depois, que você pode dizer nos comentários até onde você já usou
essas bactérias compradas e o mais interessante, o resultado que você teve, se você gostou disso daí, e a gente continua essa conversa nos comentários.